A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje estamos aqui no programa Raízes Cristãs e o entrevistado de hoje é o ilustre pastor Juliano Fraga. Ele que é teólogo, escritor, pastor, homem de Deus, marido de uma só mulher. Ele que é um exímio pregador da palavra de Deus, professor de hebraico e grego. Esses são alguns dos muitos atributos deste homem de Deus que eu tenho hoje o privilégio de entrevistá-lo. Pastor Juliano, é um prazer estar falando com o senhor. Prazer é meu poder participar, Raízes Cristãs, muito relevante. Deus abençoe, será um tempo de crescimento. Muito bem, pastor. E a primeira pergunta que não quer calar: como iniciou a sua chamada ministerial? Na verdade, após a minha conversão, eu não tinha este desejo de ministério, nem de pregador ou coisas do tipo. Sempre as minhas escrituras, desejo de ler. E eu já me preparava para algo que eu não tinha esse desejo. E como isso começou na nossa congregação, na Assembleia de Deus, tive a oportunidade de pregar. E depois da mensagem, meu pastor começou a me colocar para pregar em alguns cultos. Depois ele me colocou para dirigir um culto às quintas-feiras. E assim começou. Depois eu comecei a receber convites de congregações da cidade. Depois dessas congregações da cidade, eu lembro como hoje um casal que a família deles era de Minas Gerais. E eles falaram de mim em Minas Gerais. E ia ter um congresso, acho que de adolescentes. E eles me chamaram. Então foi a primeira vez que eu saí do estado de São Paulo e fui para outro estado. Foi Minas Gerais. Depois eu comecei a dar aula. Eu fui trabalhar numa faculdade de teologia em Jundiaí, Faculdade Teológica Bethesda. Ela era também em Hortolândia. Primeiro eu comecei a dar aula, depois eu trabalhei lá registrado como professor de cursos online. E dali eu acredito que eu iniciei algo mais consistente ministerialmente falando, porque dando aula, conhecendo alunos, pastores eram alunos, esses pastores me convidaram para ministrar em suas igrejas e até que o nosso ministério reconheceu que havia um crescimento, um despontamento na minha vida, tanto cristã, mas de aspecto ministerial, e aí surgiu o convite para ir para o presbitério. Eu lembro, e depois, passado alguns anos, aí eu fui para o ministério como ministro em São Paulo e estou aí trabalhando, pregando no Brasil, fora e também sempre disponível a atender a nossa igreja, servir ao nosso pastor. Acredito que isso é mais importante. Antes de amar o púlpito, eu amo a Deus e tenho a minha vida dedicada ao ministério. Quando o ministério precisa de mim, estou lá para atender. Muito bem, pastor. Então o senhor não nasceu em berço evangélico. Na verdade, nem tem esse berço. Isso é um detalhe que o senhor destaca em uma das suas pregações. Imaginei. Foi proposital. Foi proposital. Não, eu não nasci em lar cristão, apesar de ter pais. Meu pai militar, minha mãe uma dona de casa. Eu tive uma criação muito boa, uma educação muito boa. Mas depois, a liberdade que eu tive de escolhas, eu acabei tomando assim um rumo na minha vida muito difícil. Isso resultou em algumas consequências até um pouco drásticas, mas a graça de Cristo me alcançou quando estava no poço. Eu sou improvável assim no ministério. Deus ele pela sua bondade, pelo seu amor, ele me resgatou de verdade assim. Eu tenho um testemunho muito forte. E Deus me tirou e não só tirou para salvar, mas Deus também me chamou para a vocação do ministério. E aí eu lembro quando Paulo ele escreve em Atos, ele diz que Paulo não tinha nada mais por precioso em sua vida, a não ser cumprir a carreira que lhe foi proposta. E esse versículo mexeu muito comigo quando eu era novo convertido. E depois, quando eu comecei no ministério, eu entendi que eu sou devedor a Cristo. Por isso que eu não paro, onde for para ir ou deixar me desgastar pelo Evangelho, estou à disposição por tudo que Jesus fez na minha vida. É bom destacar isso porque as pessoas acreditam que por ser um exímio pregador da palavra, que realmente prega aqui, ali, além, nasceu no berço evangélico. Eu estou destacando isso porque isso é muito referente dentro da pregação do pastor Juliano Fraga. Ele explica de forma muito clara a respeito dessa frase que nós costumamos falar, berço evangélico, que não existe, mas um lar cristão. As pessoas lar cristão. acreditam que
que quem é um pregador conhecido nasceu no lar cristão e tem todo aquele histórico da infância, mas é importante destacar que passa por momentos adversos, tem um momento da juventude, da adolescência. Exatamente. E o mais importante, o mais interessante é destacar a graça de Deus que nos alcança. O pastor Juliano é uma referência. E aconteceu muitas vezes de ministrar em grandes eventos e pastores perguntarem quem é seu pai, pensando que era um pastor, né? Muitas pessoas acreditam ou acreditavam, depois que passaram a conhecer a minha vida, de que realmente eu nasci em um lar cristão, já desde criança na escola bíblica, e não foi bem assim. Deus teve pressa, porque foi muito rápido as coisas que aconteceram na minha vida. Porém, eu tive uma preparação e acredito que todos nós devemos ter este momento de preparo. Mas é isso aí, é a graça de Cristo, é Ele que faz. A conversão genuína do Senhor aconteceu na adolescência, na juventude? Não aconteceu na adolescência nem na juventude. Já foi estava na fase um pouquinho velho já. Foi. E você pode contar assim um trechinho rapidamente? Eu não gosto muito. Na verdade, no ano de 2005, aconteceu de eu ir preso. Fiquei privado da minha liberdade. Não só isso, eu fiz parte de uma facção criminosa, muito conhecida em São Paulo, mas hoje já no Brasil. E eu comecei a me relacionar, ainda no mundo, com a minha esposa hoje. Nós namorávamos, ela era filha da dirigente do Ciclo de Oração. Inclusive tem um amigo meu que diz assim: é claro que você iria se converter, vai namorar logo a filha da dirigente do Ciclo de Oração. E eles oraram muito por mim. E depois que aconteceu isso, aí minha mãe se converte. Depois minha mãe vai ficar doente, depois minha mãe falece, mas minha mãe morreu salva. E, enfim, dentro do sistema penitenciário tem uma igreja lá, que tem aula de escola bíblica dominical, que tem culto de doutrina e que participa da ceia. Uma igreja. E eles faziam cultos. E um dia eu fui convidado para ir em um culto. E uma irmã foi visitar o irmão dela e ela profetizou na minha vida que Deus dava um basta naquela minha vida e que iria ser uma madrugada para mim não me assustar, que era Deus. Bom, passou alguns meses. A minha sogra tinha me dado uma Bíblia de presente. Porém, quando essa Bíblia chegou lá, era como um amuleto. Ficava fechado, não lia, achava que aquilo me protegia. Abria no Salmo 91, aquela coisa. E depois eu comecei a ler. A palavra foi libertando. E numa madrugada, eu tive uma visão assim, de coisas extraordinárias. E eu acordei desesperadamente em lágrimas. Resumindo aqui, para não tomar muito tempo, eu ouvi no meu ouvido: vai ser numa madrugada, não se assusta, porque é Deus. Era o que a irmã tinha dito. Glória a Deus. E aí eu caí de joelhos chorando, peguei a Bíblia, Isaías 41:9, é o texto que mexeu muito comigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra, te chamei entre os teus mais excelentes e te disse: tu és meu. Eu tentei até dormir novamente, eu tive a visão de novo, em lágrimas, descontroladamente. Eu lembro que quando eu olhei no espelho bem pequenininho que ficava no banheiro, aquele banheiro frio, né? Eu senti saudade do Juliano, porque eu tinha um vulgo, né? E era uma coisa assim, o Juliano tinha se perdido, eu encontrei o Juliano ali. E abriu a cela e eu saí do jeito que os crentes andavam, de calça, camiseta por dentro e Bíblia na mão. Meu Deus, parou, tremendo, o pavilhão parou, porque todo mundo ficou olhando e eu ouvi as pessoas dizendo: ele ficou maluco, ele ficou louco, né? O linguajar, outros diziam o linguajar lá dentro, ele chapou. E aí eu fui até uma cela e, enfim, conversei com alguns, chamavam de irmãos de facção, e um estava no culto quando a irmã disse aquilo, ele ouviu. Eu chorava descontroladamente na frente dele. E aí eu falei: olha, depois que aquela irmã falou comigo, minha vida nunca mais foi a mesma. E aí entra o disciplina do pavilhão. Ele veio chorando, ele me pergunta, eu falei: estou aceitando Jesus. Ele bateu no peito e disse assim: se um dia Deus me chamar, eu vou também. Outro dia eu conto essa história porque depois de anos eu já convertido, ele sai do presídio e ele é diagnosticado com tumor. E aí eu vou no hospital, um dia antes dele falecer, faço o convite para ele, ele aceita Jesus. Nossa, pastor. E eu lembrei ele disso. Lembra aquele dia que você disse: se um dia Deus me chamar, eu vou também? Nós estávamos enganados. Ele já chamou faz muito tempo. E aí eu li João 3, ele se converte. Aí
naquele dia à noite eu recebo a ligação da esposa dele para ir lá fazer o velório, que ele havia falecido, salvo. Enfim, dali para frente, aceitei a Cristo. Nossa, minha família ficou muito contente. Imagina minha sogra, a Luciene, meu pai, enfim. De lá para cá, eu fiquei mais 7 anos lá, lendo Bíblia das 8 da manhã às 10 da noite, fazendo diversos cursos de teologia e saí preparado para aquilo que Deus tinha para mim, que eu não sabia. E hoje, viajando no Brasil e fora do Brasil, eu reconheço que só a graça fez isso. É verdade, pastor. Eu me sinto muito privilegiada em estar conversando com o senhor, embora sendo tão rapidamente. O pastor acabou de pregar, ministrar uma palavra poderosíssima da parte de Deus na conferência escatológica aqui no Ceará. E é importante destacar que é a primeira vez que o senhor está aqui no Ceará ministrando. Primeira de muitas, pastor. Eu creio. Muitos convites já apareceram aqui essa noite e é importante que você acompanhe a vida, o ministério do pastor Juliano Fraga. Ele também é escritor, escreveu agora, não sei se foi o último, mas eu até já adquiri esse livro, O Tempo do Fim. É um livro muito bom, escatológico. Isso. E muito tremendo. Deus tem usado o pastor Juliano Fraga poderosamente. Pastor, eu quero fazer aqui um bate-volta rapidez. Okay. Né? São muitas histórias. Se o senhor pudesse tirar um dia para nos contar, nós ficaríamos muito honrados. Eu não gosto de contar essa que eu contei, mas acabou saindo. Vai edificar muitas vidas. Eu creio. Com certeza, pastor. Agora, um bate-volta rápido. Eu vou fazer uma pergunta e o senhor vai me responder com 1 ou 2 palavras no máximo. Ok. Tá bom? Um grande amor. Família. Arrependimento. Tantas coisas passam na minha cabeça. Queria ter conhecido a Cristo lá atrás, me arrependi lá atrás. Muito forte. Foi a melhor resposta. Um versículo. Entre tantos versículos, o que eu mais amo, Oséias, capítulo 13, verso 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Nossa, que tremendo. Uma experiência marcante. Meu encontro com Cristo na madrugada. Meu Deus. Um sonho. O sonho que eu tive naquela madrugada. Parece estranho o que eu vou dizer agora. Eu não tenho sonhos. Hoje. Eu quero, no final da carreira, guardar a fé. Defender o bom combate e encerrar minha carreira salvo. Amém. Um projeto. Já passou projetos pela minha mente, mas um projeto... Eu vou contar para você, eu nunca contei para ninguém, nem para o meu pastor. Eu não conto porque eu não queria que me enviassem porque eu quero, mas que Deus falasse se for de Deus. Eu queria abandonar tudo, pregações em congressos, seminários e fazer missões. Glória a Deus, pastor. A sua vida é um exemplo de fé. E eu quero finalizar esse momento muito emocionada e sentindo realmente a graça de Deus aqui nesse ambiente. E agradecer ao Senhor, pastor Juliano Fraga, pelos 3 dias que o Senhor esteve aqui em Maracanã ministrando para as nossas vidas. Creio que Deus falou ao seu coração, primeiramente, antes de passar essa mensagem para nós, e dizer que o Senhor é muito querido, o Senhor é muito amado. Vale destacar aqui que a sua mensagem dos Gideões de 2024 foi muito impactante. Que bom. Nós, digo por mim e pelo grupo que sempre trabalha lado a lado comigo, nós acompanhamos. E o avivamento que nos trouxe foi realmente algo extraordinário, pastor. Glória a Deus. O Deus de Betel falou com o povo. Falou com o povo, com certeza. Esse é o pastor Juliano Fraga, pastor, escritor, professor de hebraico, de grego, homem de Deus, um homem de muitas experiências, um santo que o Senhor preparou para estar aqui na terra até a vinda do Senhor Jesus, ensinando essa palavra escatológica, a revelação das Santas Escrituras para a edificação da minha vida e da sua vida. Pastor Juliano, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor me concedeu, essa entrevista rápida e uma palavra para os espectadores que nos assistem de fé, de ânimo, de força para a continuação da caminhada cristã. Glória a Deus. Fico feliz pelo privilégio de poder ter esse tempo, desse bate-papo, Raízes Cristãs. Isso. Deus continue abençoando esse projeto. Para aqueles que me ouviram, de tudo que nós ouvimos aqui, o que Deus fez, não existe nenhum lugar neste mundo onde a graça não possa estar. Não existe ninguém tão perdido que a graça não possa alcançar.
E para aquele que me ouve, independente do ambiente que você está ou a situação que você está, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos e que nem nós imaginamos. Foi o que Ele fez comigo. Então, eu estou trazendo uma palavra de algo que eu li, de algo que eu vivi e eu vivo. Deus pode fazer.